Olá, meus queridos, estamos aqui novamente para a gente falar um pouco aí, dar continuidade a esse assunto que estamos vendo agora, que é sobre a Grécia, né? Concluímos a nossa apostila 1, a unidade 4, e a nova apostila, ela inicia a unidade 5, falando sobre a Grécia, questão da cultura e sociedade. Eu vou voltar um pouco com vocês e detalhar um pouco mais a questão de Atenas e Esparta, para a gente poder seguir, ok? Então vamos dar início aí relembrando um pouco o que a gente já viu, ok? A gente vê aí a formação dessas cidades e estados, né? Nós vamos ver. E o que que aconteceu? As comunidades, essas pequenas comunidades, como vocês estão vendo na imagem, elas são denominadas de genos, ok? Os genos, por causa da necessidade de proteção e tudo mais, essas pequenas comunidades que a gente chama de genos, elas se juntaram, né? Ou seja, elas se juntam, aumentam, né? E se tornam aí as frátrias, ok? De geno forma a frátria, tá? As frátrias juntas formam as tribos, e as tribos juntas formam demos. E aí a gente chega à cidade e estado. Tá? As cidades e estados que a gente vai citar, vamos citar aqui Atenas e Esparta, ok? Vamos se concentrar nessas duas, para a gente falar mais ou menos como funcionava nessas cidades. Tá? É, é importante lembrar que a Grécia, ela não chegou a formar um único reino e nem ter um único líder, tá? Por quê, gente? Porque as cidades, elas eram politicamente autônomas. Por isso que a gente chama as cidades-estados. Elas eram autônomas, tá? Cada uma tinha um líder, ok? E essas tinham um líder, né? E as suas próprias leis e os seus exércitos. Então, eram cidades, estados individuais, né, autônomas, cada uma por si, com os seus líderes, né, e ali elas funcionavam como o povo, de uma forma melhor para cada povo, ok? Sobre cidade-estado, vamos começar então falando sobre Atenas, tá bom? Vamos lá. Atenas surgiu aí nessa região sul da Península Balcânica, ok? E é importante dizer que, assim, no auge do desenvolvimento, Atenas ocupou praticamente quase toda a planície ali da Ática, ok? Atenas é uma das únicas cidades, tá? Na verdade, é uma das únicas que não foi ocupada pelos dórios, tá? Predominavam aí no território de Atenas o povo, os eólios e os jônios, tá bom? Então, assim, Atenas foi se desenvolvendo ao redor da Acrópole, que é essa imagem, essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? E ela se foi desenvolvendo ao redor, né? O povo, os indivíduos foram habitando ao redor e foi assim que ela foi se desenvolvendo, tá bom? E aí vocês me perguntam, professora, o que é uma acrópole? Olha só, pessoal, era nesse lugar aqui que tinham os acontecimentos políticos, comerciais, religiosos, entendeu? Então, era nesse lugar aqui que aconteciam esses acontecimentos, tá bom? Outra coisa que a gente tem que lembrar que Atenas vivenciou os 4 regimes de governo, tá bom? É a monarquia, a aristocracia, tá? A tirania e a democracia, tá bom? Então, é muito importante vocês lembrarem disso aí, tá? A população de Atenas, ela é formada por quem? Pelos eupátridas, demiurgos, metecos e escravizados, tá bom? E assim, a questão da democracia em Atenas, tá? Ela era direta, tá? A gente pode considerar uma direta. Por quê? Porque os cidadãos, todos os cidadãos tinham o direito de participar da eclésia, tá? E votar sobre os assuntos que estavam sendo ali deliberados, que eles estavam colocando, tá bom? Então eles tinham esse direito, tá? É, essas leis, né? Eles aprovavam as leis e elas deveriam ser respeitadas por todo mundo, tá?
Se, tipo, o fulano tá desrespeitando a lei, o que ia acontecer com o fulano? Pode banir ele da cidade, tá? Então, assim, vocês têm que colocar, têm que lembrar disso, né? Na democracia, né, nessa democracia, todos os cidadãos participavam, né, das decisões políticas, tá? Só que vocês vão pensar assim, professora, todo mundo participava dessas decisões? Sim, né? Democracia, todos os cidadãos, tá? Mas para ser considerado um cidadão, né, aí o negócio que complica, tá bom? Por quê? Porque não eram todos que eram considerados cidadãos, ok? Ó, mulheres, tá? Escravizados, estrangeiros, eles não podiam votar porque eles não eram considerados cidadãos, tá bom? É, quem, quem, tipo, os estrangeiros, né? Não tinham, então eles não tinham direito ao voto, tá bom? E os cidadãos eram apenas quem nascia, tá? Em Atenas, tá bom? E era só quem era filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, você tinha que nascer em Atenas, seus pais tinham que ser atenienses também. Aí sim seria considerado um cidadão de Atenas, ok? Vamos seguindo. Outra grande cidade-estado que a gente deve dar importância é Esparta, tá? Olha só, Esparta, ao contrário de Atenas, Esparta foi fundada por quem? Pelos dórios, tá bom? E aí, Esparta estava localizada ali na região da Lacônia, tá? Eles foram expandindo, né, o domínio, aí a gente pode dizer por volta do século 8, tá? E aí como eles foram se expandindo, né, por volta do século 8, eles já estavam assim dominando praticamente todas as regiões vizinhas, tá, de Esparta, tá bom? Em Esparta, a forma de governo era o quê? Era a oligarquia, tá bom? Que, professora, mas o que que é a oligarquia? Vamos lá. É uma forma de governo que a gente pode dizer que se na época ele estava caracterizada por um regime que havia dois reis, né? E elas vinham de famílias ricas, tá bom? As famílias mais ricas de Esparta, tá? Em Esparta também tinha um conjunto de anciãos, tá? Que era formado por cidadãos espartanos, tá? Com mais de 60 anos, tá bom? Que eram tipo um conselho, tá bom? Eles ajudavam nas decisões e tudo mais, tá? Essa sociedade de Esparta, ela era formada por quem? Era composta por três grupos. Os espartanos, que a gente diz são descendentes dos dórios, tá bom? Os periecos, né? Que são o quê, professora? São habitantes da periferia da cidade, tá? Pessoas que são livres, tá? Mas sem cidadania, tá bom? E que viviam ali, se dedicavam ao comércio. E por fim, a gente tem quem? A gente tem os ilotas, tá? Que são os povos que foram dominados e aí transformados em servos, tá bom? Pelos espartanos, tá? Os espartanos, eles tinham a vida dedicada ao militarismo, à guerra, tá? Eles se dedicavam à vida militar e à guerra, tá bom? É importante a gente colocar isso aí, frisar, tá bom? O principal cuidado, né, dos espartanos era formar esses bons soldados, tá? Por isso essa dedicação à vida militar, tá? A educação aos meninos, quando eles tinham 8 anos, 7 anos, faziam 7 anos, né? Eles ficavam ali aos cuidados já, né? Para crescer e se tornar um bom soldado, né? Um bom militar, um bom para guerrear, para tudo mais. Por isso essa importância de Esparta, né? Aliás, por isso essa importância que eles davam de tão novo a que a criança já começasse a exercer, né? A dedicar sua vida à vida militar mesmo, tá bom?
a se preparar para a guerra e tudo mais. Vocês podem ver aí, olha só, Atenas, né? E aí, quando eu falei para vocês, a questão que quando no seu desenvolvimento no auge, Atenas dominou, né, quase praticamente toda a planície da Ática, tá aqui, tá? E aqui mais embaixo a gente vê Esparta, tá bom? Na página, na nossa apostila, tá? A gente vai, a unidade 5, a gente vai falar muito a questão dessa sociedade aí da Grécia, tá? Tentando assim ser mais breve, tá? A sociedade praticamente se dividia, né, entre num grupo de homens mais ricos, tá? Que eram geralmente proprietários de terra ou descendentes dos fundadores da cidade, tá? E aí a gente tem essa divisão aí que vocês podem ver mais ou menos, tá bom? Como funcionava essa sociedade, tá? Então assim, a gente pode dizer que, né, a gente tem aí as mulheres, né, que não tinham direito, e a gente vai ver a importância das mulheres gregas, tá? É diferente, né, como cada sociedade tinha a sua forma de governar, né? Então, tinham características diferentes, lógico. Na sociedade de Atenas, tá? As mulheres, elas eram submissas, tá? Por quê? Porque elas passavam a vida toda sob a tutela, né, sob o cuidado de um homem da família, tá? Ela vivia ali dessa forma e era assim em Atenas, né? Primeiro ela vivia sob o domínio ali, sob submissão ao pai, tá? E depois, quando ela casava, ela ia se submeter a quem? Ao marido, tá bom? No caso, assim, professora, mas se o pai dela morresse, então um parente próximo dessa figura masculina ia fazer esse papel, tá bom? Em contrapartida, as mulheres de Esparta, elas, elas viviam de forma diferente, tá? Por quê? Porque, como eu falei antes para vocês, Esparta tinha o ideal era formar esses bons soldados, né, para o exército, para a guerra. E as mulheres, elas tinham um papel importante nessa formação dos homens, tá? Por quê? Porque os espartanos acreditavam que a saúde da mãe, o vigor dessa mãe, era transmitido para o filho. Então, elas precisavam também de uma preparação física, tá? E a ausência, quando não tinham os homens, né? Porque eles estavam em treinamento militar ou estavam participando de guerras, né? As mulheres, elas assumiam, né? Tanto o cuidado da casa, tá? E a criação dos filhos, tá bom? Então, assim, elas eram mulheres muito ativas, tá bom? Próxima aula, gente, a gente dá continuidade, tá? Para não ficar tão extenso e cansativo, ok? O que vocês vão fazer? Façam um mapa conceitual para que vocês consigam guardar esses conceitos que a gente está falando aqui, ok? Qualquer dúvida, meus amores, anotem que a gente já coloca para a próxima aula, tá bom? Até a próxima e tchau!